E aí terminou com o deferimento de uma liminar, pelo menos garantindo a não prisão do Lula até o final do julgamento, até dia 4 de abril. Nós estamos também com a ajuda aqui nessa transmissão especial do Band News, com a participação do professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, coordenador do Centro de Pesquisa do Supremo em Pauta, o doutor Rubens Gleiser. Doutor Rubens, boa noite. Como é que o senhor avalia essa saída momentânea encontrada pelo Supremo Tribunal Federal? Olá, boa noite a todos. Acho que o importante de você ter em mente é o seguinte: a regra do Supremo Tribunal Federal é que se você tem um julgamento de habeas corpus, que é para avaliar se a pessoa está tendo um risco de uma prisão arbitrária e ilegal, esse julgamento começa no dia, ele tem que terminar no mesmo dia. Então, posto que os ministros mostraram indisponibilidade para terminar no mesmo dia, foi feito esse pedido da bancada de que, bom, já que por culpa do próprio tribunal, ele não poderia terminar o julgamento, como diz o seu próprio regimento interno, que tem força de lei, então que ele desse pelo menos um efeito à sua decisão, que ele não ficasse, então, gerando um dano pelo próprio mal que ele gerou. Então, surgiu essa solução intermediária, solicitada pelo advogado, e que é razoável. Você tem data para terminar o julgamento, em 2 semanas você tem um proferimento do STF que resolve não só a situação de Lula, mas, como muitos ministros sinalizaram também, toda a situação sobre a prisão depois de uma condenação em segunda instância. Então, à medida em que há definições muito importantes para o cenário eleitoral, para o sistema carcerário, não há por que você correr e, eventualmente, passar por uma situação de precisar prender alguém e soltar 2 semanas depois só porque teve um feriado no meio. Doutor Rubens, acho que uma pergunta que todo mundo faz nesse momento é se isso valeria para todo brasileiro, né? Essa discussão de o quão o STF está poroso por ser um julgamento que envolve o ex-presidente Lula. Entendo que isso consta do regimento, que o habeas corpus tem que ser julgado no mesmo dia. O STF está dando uma resposta pelo fato de ter decidido não votar. Mas e se fosse uma pessoa comum? Isso acontece com certa frequência? Bom, acho que é importante reconhecer que, no geral, uma pessoa comum não consegue sequer chegar até o STF. Há uma série de impedimentos, há diferenças na qualidade da defesa, nos custos de um processo como esse. Mas vários ministros, inclusive o próprio ministro Gilmar Mendes, há 3 dias atrás, estava concedendo habeas corpus em situações equivalentes à do ex-presidente Lula, como outros ministros continuaram dando em seus gabinetes decisões liminares. Então, acho que é importante dizer o seguinte: há um peso, sim, por se tratar de um ex-presidente, mas eu acho que a maior parte dos réus que consegue chegar ao STF tem conseguido esses benefícios a depender do ministro que é o relator do seu caso. Então, acho que aí a gente toca em 2 grandes injustiças. Uma delas é a dificuldade de acesso à justiça. Não é todo brasileiro que consegue chegar até o STF. Ponto. A segunda injustiça é o seguinte: você vai ser preso ou vai ser liberado? Hoje é uma loteria, depende com qual ministro vai ser o relator do seu caso. Então, essa é uma situação própria de injustiça do STF que é consequência do individualismo dos seus ministros, que tendem a não respeitar precedentes, que querem fazer valer as suas convicções, as suas agendas e os valores que ele acha melhor, sem um compromisso maior com a coletividade, com a instituição em si. Cada mudança de composição ou qualquer mudança de conjuntura hoje parece levar a uma mudança de entendimento. Então, existe aí uma injustiça geral de pano de fundo sobre como o STF trata diferentes casos semelhantes. A gente tem vários exemplos sobre isso, até numa história recente e longa do STF. Mas eu acho que, se nós estamos olhando para a justiça do caso, a ideia é que é uma saída razoável você não punir alguém que está sendo julgado por um defeito do tribunal. Vamos ao tribunal, então, ao Supremo Tribunal Federal. A repórter Lana Canepa está por lá. Lana, houve reação aí do lado de fora? Você disse que tinha mais ou menos 40, 50 pessoas acompanhando o julgamento?
Oi, Rafael. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A sessão acaba de ser encerrada aqui no Supremo Tribunal Federal e os ministros decidiram por maioria conceder a liminar à defesa do ex-presidente Lula para garantir que ele não seja preso até que o Supremo julgue o mérito desse habeas corpus, julgamento marcado para o dia 4 de abril. Então, portanto, acaba de ser encerrada essa sessão, garantida a liminar e adiada a decisão do mérito. A gente sabe que os ministros passaram a tarde quase toda, depois das 3 da tarde, eles começaram a analisar esse habeas corpus, mas como o relator, o ministro Edson Fachin, apresentou uma questão de ordem, que eles chamam, né, um questionamento sobre o modelo, se o habeas corpus deveria ser ou não um instrumento adequado nesse caso, eles começaram a discutir essa preliminar e tomou toda a sessão e agora esse julgamento foi adiado para o dia 4 de abril. Rafael. Obrigado, Lana. Lana segue no Supremo Tribunal Federal, acompanhando as reações à decisão do Supremo, que agora há pouquinho, por 6-5, deu uma liminar para o ex-presidente Lula para que ele não seja preso, para que o julgamento do TRF4 na segunda-feira, que vai acontecer, né, doutor Alberto? O julgamento não está invalidado, nem desmarcado, ele vai acontecer. A liminar obtida pelo ex-presidente Lula dá a ele a garantia de que se o embargo for efetivamente negado, não haverá cumprimento da pena até o dia 4. É importante destacar que, inclusive, houve esse pedido à tribuna, o doutor Batóquio fez o pedido para suspensão do julgamento, mas a presidente Carmen Lúcia acabou nem colocando esse pedido em discussão. O pedido que ela colocou em discussão é para evitar a prisão até o dia 4, que é bastante razoável. Vários ministros falaram que existem precedentes, no plural, são vários precedentes. Se o paciente, no caso o réu, o paciente, a gente fala o habeas corpus, o nome técnico é paciente. Então, se o paciente não deu causa a esse adiamento, né? Alguns ministros tinham compromisso e eles mencionaram compromisso, o ministro Marco Aurélio tirou a passagem do bolso. Então, agora eu vou fazer uma pergunta ao senhor, pode parecer simplória, mas eu tenho certeza que está passando pela cabeça de muita gente. Num dia como hoje, não é para desmarcar qualquer espécie de compromisso, um julgamento importante, o país inteiro parado para assistir, porque, queira ou não, envolve uma figura que desperta sentimentos extremos e há uma parcela importante da população acompanhando. Não é dia de desmarcar um compromisso e tocar a sessão adiante? Qualquer funcionário faz isso, não é? No seu ambiente de trabalho. Tem um evento mais importante, ele continua trabalhando. Nós estamos aqui agora, né? Total. Colocaria um agravante que a próxima sessão é só no dia 4, né, Rafael? Quer dizer, eles também não trabalham na semana de Páscoa. Está muito parecido com o Congresso esse calendário, hein? Com certeza, Rafael, você tem razão. Os ministros poderiam ter um pouquinho mais de compreensão e alguns colocaram isso, né, com o jurisdicionado. Aqui a gente está, o STF está dando o direito para o jurisdicionado, quer dizer, aí o jurisdicionado de repente vai ser interrompido porque os ministros têm compromisso. Agora é bom lembrar que o próprio ministro Lewandowski já tinha falado que voltava atrás e cancelava os compromissos se fosse o caso de ficar. O único que não voltou atrás foi o ministro, nesse sentido de não estar presente amanhã, foi o ministro Marco Aurélio. Que é aquele que publicamente mais manifestou o desejo de rever seu julgamento. Prisão em segunda Agora, instância. também é importante a gente lembrar, Rafael, que a ministra Carmen Lúcia marcou o julgamento agora, né? Quer dizer, então, se os ministros já tinham algum compromisso e o ministro Marco Aurélio falou que é um compromisso importante e inadiável, às vezes não dá para adiar o compromisso. Eles foram surpreendidos por essa marcação. Mas o importante não é isso. Voltando à história da liminar, o jurisdicionado, seja ele o Lula ou não seja o Lula, o jurisdicionado está garantido até o dia 4. Quer dizer, então, se o direito que ele levou para o STF para ser discutido, que é o direito de não ser preso, a questão de fundo é o problema da prisão na segunda instância, se esse direito não foi analisado hoje, ele não vai ter prejuízo. Por esse motivo, foi deferida a liminar, que é bastante razoável. Doutor Rolo, uma outra questão que o senhor acompanha bem de perto, é a eleitoral, né? As pessoas devem estar se perguntando agora, foi negado ali, foi dado liminar para o Lula não ser preso, mas tem alguma repercussão eleitoral? Isso muda alguma questão que está sendo discutida do ponto de vista da eleição de outubro? Não tem nada a ver, né? O senhor poderia explicar que são dois caminhos diferentes que acontecem agora? É importante a sua pergunta, Júlia, é importante esclarecer ao telespectador que aquilo que foi discutido, começou a ser discutido e vai terminar no dia 4, é a questão relativa à prisão, à possibilidade da prisão. E principalmente um habeas corpus que serve para o Lula. Pode até significar mudança da jurisprudência, mas o importante vai ser julgar aquelas duas ADCs que estão com o ministro Marco Aurélio. Mas é importante para o telespectador entender que esta decisão não tem nada a ver com a inelegibilidade. Eu já disse isso aqui, vou reafirmar. Hoje, o ex-presidente Lula está inelegível. Ele estava, a partir do dia 25
de janeiro, quando foi o julgamento TF4, e continua hoje, que é o dia 22 de março, continua inelegível. Quer dizer, então tem que afastar essa inelegibilidade pelos caminhos corretos, a lei da ficha limpa fala isso, então os advogados vão tomar essas providências com certeza, mas não é nesta sede desse julgamento. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos aqui no Band News com a cobertura especial do pós-julgamento que concedeu habeas corpus, que impede a prisão do